Capítulo 2265 QM, Parte 3. Apenas outro Tiamat ou um guardião poderia ter denunciado Lith por suas mentiras. Infelizmente, os guardiões não se intrometiam em assuntos insignificantes e Lith era o único Tiamat em Mogar. Ragu interpretou suas palavras pelo valor de face, arrependendo-se muitas vezes das vezes em que perdeu a oportunidade de fazer uma oferta boa demais para ele recusar. Mesmo que no final Veren tenha se tornado uma besta divina, parte dele ainda é um humano evoluído. Pode ser um caminho único para sua espécie, mas talvez seja algo que ele possa compartilhar ou pelo menos com qual outros humanos possam aprender. Ela suspirou interiormente. Do jeito que está, ele não tem motivos para nos ajudar. Todos os seus aliados notáveis são feras, enquanto minha raça só antagonizou em múltiplas ocasiões. Pedir ajuda à família seria uma perda de tempo. Talvez a esposa dele pudesse ser mais fácil de raciocinar. Então, Ragu lembrou-se do dia do sol negro e que sempre havia um guardião cuidando do bebê. Um arrepio percorreu sua espinha quando ela descartou a ideia de se aproximar de Camila. Perturbá-la teria sido uma forma de suicídio extremamente complicada e dolorosa. Por que você está aqui? Lith perguntou, tirando Ragu de seu pesadelo acordado. Só para verificar você e informar que está tudo bem. Além disso, nosso trabalho em Pogia está quase concluído. Só mais um pouco e as matrizes estarão online novamente. A primeira frase dela referia-se à situação da família dele em Lutia. Após o sequestro de Plória, a segurança dos Verens ficou ainda mais rígida, mas não havia como dizer o que Trude poderia tentar. Obrigado. Lita sentiu. Não há pressa. Preciso de tempo para me recuperar totalmente. Quanto tempo? Ela perguntou com mais curiosidade do que preocupação. Se ninguém perturbar meu descanso e eu evitar qualquer esforço adicional, 1 hora. Mais ou menos. A resposta de Lith deveria ser tranquilizadora, mas Ragu engoliu um pedaço de saliva. 1 hora era muito tempo de batalha, mas apenas se você conhecesse a posição do seu inimigo. O representante do conselho não conseguia parar de se preocupar com o que teria acontecido se Trude tivesse sequestrado Lita em vez de Plória. Ou pior, se um dia decidisse que estava farto do conselho e das suas regras. Vou deixar você assim, então. Ragu se virou e saiu, amaldiçoando-se por sua estupidez. Ela rapidamente lançou um feitiço silêncio e colocou todos os seus discípulos no encalço de Plória também. Aprender magia de lâmina tinha acabado de deixar de ser uma questão de poder e prestígio para se tornar uma questão de sobrevivência do conselho humano. Lith levou mais de 1 hora para completar seus preparativos, mas ninguém percebeu porque o exército conjunto demorou muito mais para chegar ao seu destino. A série de ataques estava penetrando profundamente nas linhas de Trude, mas quanto mais as tropas avançavam, mais cautelosos eles tinham que ser. A coroa estava isolada dessas regiões há meses e não tinha informações sobre sua segurança e a posição das tropas de reserva de Trude. Se o exército se movesse muito rapidamente, eles corriam o risco de serem cercados e exterminados. Muito devagar e seu próximo alvo se tornaria óbvio, dando à rainha louca tempo para tirar a vantagem da surpresa. Para onde ele deveria ir a seguir? Trude olhou para o mapa, ponderando o que ela teria feito no lugar de Lith. Não há mais geysers livres por centenas de quilômetros. Alcançar um significaria lutar sozinho, enquanto, sem uma fonte de energia para a torre, Veren é apenas mais uma besta divina lutando pelo exército. O curso de ação mais razoável é atacar outra cidade como Zeska, que foi construída sobre um geyser de mana. Plória apontou. Dessa forma, Lith precisaria apenas repetir a primeira estratégia que empregou hoje e garantir à realeza uma posição segura na região de Nestrar. Faz sentido. Trude assentiu. É por isso que tenho certeza de que Veren não fará isso. A razão não tem nada a ver com isso. Ele está me desafiando, então vai atacar onde dói mais, assim como eu fiz. O que você acha que ele fará então? Embora Plória também estivesse preocupada em perder uma terceira cidade, ela estava sorrindo. As palavras da rainha louca lisonjearam além do que sua verdadeira personalidade pensava ser possível. Eu não tenho ideia.
Trude encolheu os ombros. O fio, Shola, apenas sigam Veren tomando cuidado para não serem descobertos. Se seguir uma estratégia semelhante às que já utiliza hoje, irá para um lugar isolado. Se isso acontecer, derrube-o com tudo que você tiver. Não dê tempo a Veren para preparar feitiços ou conjurar seus demônios. Seu show deixou de ser divertido e não posso me permitir outra perda, tem certeza? O fio perguntou. E se ele morrer? É um risco que estou disposta a correr. A resposta dela fez o coração de Gloria bater mais forte. Não vou me conter, só não estou tentando ativamente matá-lo. Se ele ficar no meu caminho, no entanto, isso é problema dele. E se você estiver errada e ele não fugir do exército? Shola perguntou, sorrindo de orelha a orelha com a ideia de vingar sua derrota em Zema. Eu não sou vidente. Trude adorava ter seguidores leais, mas gostaria que eles tivessem mais iniciativa. Se verem mudar de estratégia novamente, apenas entre na cidade sitiada e faça o seu melhor para mantê-lo fora até que os reforços cheguem e isso será feito. O fio assentiu e encerrou a comunicação. Eles vinham seguindo Lit desde que ele deixou Pogia. Ele estava voando para leste-nordeste em velocidade de cruzeiro para não chegar ao seu destino antes do exército e expor seu plano. As duas bestas divinas gostariam de matá-lo aqui e agora, mas uma luta no céu era diferente de uma no chão. Não havia onde se esconder e nenhuma maneira de impedir que Lit se teletransportasse. A menos que ele tivesse algo para proteger ou pelo que lutar, no momento em que os avistasse ou eles lançassem o primeiro feitiço, ele não teria motivo para ficar. Além disso, para uma besta divina, velocidade de cruzeiro significava voar acima de Mach 1. Lita estava fora do alcance da maioria dos feitiços, a menos que Shola e o fio se aproximassem, mas isso revelaria sua presença. Se o perdessem, a batalha pela próxima cidade começaria sem eles, e se terminasse tão rapidamente quanto as outras duas, quando alcançassem Lir tudo já estaria acabado. Espere, o que diabos ele está fazendo? O fio perguntou através de um link mental, já que falar nessa velocidade era impossível. Não sei, é melhor relatar a situação. Shola parou quando Lir fez uma curva acentuada de 90 graus para cima e desapareceu entre as nuvens. Você mantém seus olhos de dragão abertos para armadilhas. Nossa posição pode estar comprometida. Isso não faz sentido, mas aparentemente a cidade de Bima é o próximo alvo de Veren, Trude disse enquanto consultava o mapa. O local não possui reservas alimentares significativas e não possui geysers, mas possui importância estratégica. Bima está ligada às principais rotas comerciais da região de Nestrar, o que a torna uma grande ponte para um exército invasor. Capítulo 2266 QM, Parte 4. Sem ofensa, Majestade, mas como você pode ter tanta certeza de que este é o lugar certo? O fio perguntou. Porque acabei de receber relatos do exército do reino parando na frente de Bima. Trude respondeu. Você quer dizer cercar Bima? Você me ouviu. Desta vez eles nem estão fingindo cercá-lo. Movam-se e desçam. Estou enviando reforços agora, mas Bima é apenas uma cidade de tamanho médio de importância secundária, então não tem portal. A rainha louca disse. As duas bestas divinas amaldiçoaram sua má sorte e obedeceram às ordens dela. Lita havia escapado do alcance de detecção, então eles não tinham ideia de onde ele estava ou o que estava fazendo. Isso mudou no momento em que Trude desligou a ligação. Eles estavam prestes a voar quando um meteoro em chamas caiu do céu. Um meteoro do tamanho de uma besta divina. Lita atingiu o limite da atmosfera de Mogar antes de mergulhar, adicionando aceleração gravitacional à sua. Ele havia infundido em seu corpo o poder dos elementos e cada batida de suas asas produzia um estrondo de trovão. Ao mesmo tempo, ele criou uma lâmina de vento à sua frente para reduzir o atrito do ar e gerar um efeito de turbilhão que aumentou ainda mais sua velocidade. A fusão gravitacional deu o toque final, aumentando 10 vezes seu peso e tudo o que veio com ela. Mesmo que ele usasse a lâmina de ar como escudo, em sua velocidade a fricção do ar ainda era suficiente para incendiar o ar ao seu redor e aquecer a armadura preta do andarilho do vazio que ele usava a ponto de pintá-la de vermelho.
A trajetória descendente de Lit foi diagonal para ter tempo de ganhar mais velocidade e corrigir seu curso à medida que se aproximava do solo. Ele poderia ter atingido Bima de cima, mas isso teria sido inútil. As matrizes teriam fechado imediatamente e as vítimas civis teriam sido incontáveis. Ele teria se encontrado cercado e o exército ainda estaria bloqueado. Essa era a razão pela qual ele estava subindo lentamente, usando as correntes de ar sob suas asas e rajadas de raios de calor de suas mãos e pés para transformar sua descida de uma queda livre em um caminho quase horizontal quando alcançou o nível da cidade. O exército real foi posicionado a uma distância segura de Bima, em ambos os lados da estrada principal que conduzia aos portões da cidade. No momento em que viram o meteoro negro se aproximando em um rastro de fogo, eles ergueram seus escudos de energia e se prepararam para o impacto. Lit emitiu jatos de luz e fogo de seus membros para acelerar ainda mais no trecho final, enquanto a torre o reveste-a com uma segunda camada de armadura, dobrando seu peso. Mesmo sem um geyser de mana, Solos ainda poderia assumir sua forma de torre, mas isso custou sua energia. Além disso, seria apenas uma construção de pedra, já que seu núcleo fraco não tinha o poder de suportar os encantamentos da torre. Foi a razão pela qual Lit descansou por tanto tempo no geyser de mana fora de Pogia e partiu apenas no último minuto. Dessa forma, Solos teve tempo para se recuperar e sobrecarregar tanto sua mana quanto seu núcleo de poder. Graças a isso e ao extrair a energia mundial armazenada na mina e no crisol, a torre estaria totalmente operacional por alguns segundos. Esse foi todo o tempo que Lit precisava. Ele escolheu Bima como seu terceiro alvo, não apenas por sua importância estratégica, mas também porque não possuía um geyser de mana. Sem ele, as matrizes defensivas teriam que ser alimentadas por cristais espalhados pelos quarteirões da cidade. Cristais que, uma vez esgotados, tiveram que ser substituídos por novos enquanto eram recarregados. No entanto, se todos eles se esgotassem ao mesmo tempo, não haveria tempo para substituí-los e as matrizes desapareceriam até que uma nova fonte de energia fosse fornecida. O impacto entre a torre blindada Tiamat e os portões da cidade de Bima produziu uma onda de choque que matou tudo num raio de 500 metros. As muralhas da cidade tremeram e racharam quando os guardas estacionados nas ameias foram lançados pelos ares. Mesmo as formas da besta imperador não conseguiram conter a explosão repentina e caíram. A única diferença foi que eles sobreviveram. As portas de madeira maciça da cidade, cravejadas de orixalcum, foram arrancadas de suas dobradiças e transformadas em projéteis mortais. Eles seguiram em direções diferentes, saltando várias vezes antes de parar e destruir tudo que tocavam em sua passagem. Algumas casas perderam apenas uma parede, outras um chão, outras foram completamente destruídas. Centenas de vidas foram perdidas apenas por causa da salva inicial, enquanto o exército real ainda não havia dado um único passo dentro de Bima. As matrizes consumiram todo o seu poder para cancelar a velocidade de Lit e neutralizar a onda de choque que, de outra forma, teria transformado a borda externa da cidade em uma cratera em chamas. As forças aliadas aceitaram a deixa e marcharam ordenadamente em direção aos portões abertos. A estrada pavimentada abaixo deles era um tapete vermelho dando-lhes as boas-vindas. Enquanto isso, Lit liberou Troubley Raptor com o impacto, para que eles carregassem sua energia cinética e irrompessem pelas portas abertas como balas adamante. Os golems miraram os guardas ainda atordoados, conjurando os demônios enquanto matavam os despertos de Trud antes que pudessem se recuperar. Porra! Não há tempo a perder, vamos dobrar. O Fio e Shola abriram um corredor dimensional na frente de Lit e outro atrás dele, para pegá-lo em um ataque de pinça. Ele também havia levado um golpe enorme e deveria estar abalado, se não mesmo sob os efeitos de uma concussão grave. Contanto que não lhe dessem tempo para usar o revigoramento, ele seria uma presa fácil. O Tiamat ainda estava rolando pelas casas para amortecer a queda quando as duas bestas divinas o atacaram de direções opostas.
Shola não tinha tempo para feitiços, então ela se infundiu com um corpo de mana, tornando-se imune a ataques físicos e mágicos. O fio, em vez disso, manteve seus 7 pares de olhos de dragão em Lito para antecipar seus movimentos, enquanto abria suas 7 bocas para liberar uma explosão de chamas de origem de cada um deles. A mão direita de Lit pegou Fenrir pela garganta, levantando-o no ar antes de jogá-lo contra o chão e usá-lo para amortecer sua queda. Sua mão esquerda se abriu, liberando 7 feitiços ao mesmo tempo na garganta de Ufio. Nós pesamos o mesmo e eu tenho o corpo de mana. Como ele pode ser tão forte? Shola pensou enquanto seu pescoço estalava com a pressão do aperto de Lit. Sem feitiços de cura e sem maneira de usar o revigoramento, seu corpo foi chamado de volta ao Grifão Dourado antes que seus olhos ficassem embotados. Quanto ao fio, todas as suas cabeças explodiram em uníssono, e seus longos pescoços se transformaram em tochas ardentes pelas próprias chamas de origem que eles carregavam. Idiota, Lit pensou. Habilidades de linhagem podem ferir até mesmo quem as conjura. Usar chamas tão de perto foi um erro terrível. Infelizmente, não será o último. O dragão de 7 cabeças também desapareceu enquanto seu núcleo ainda estava intacto e seu coração batia. Continua no próximo vídeo.